Boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar do NASA Space Apps Brasil. Hoje a gente vai falar sobre telemedicina na prática. Eu estou aqui com o Pedro Picciaro, da Barracão Digital, a Laura Stefan, do Barracão Digital também, diretamente da Nova Zelândia, o Derotino Silveira, da Connect, e o Leandro Neves, da Ilha Soft. A gente vai falar um pouco sobre esse desafio incrível, que é tentar trazer informações via internet para as pessoas nesse momento tão difícil de pandemia, E vale lembrar aqui que isso se relaciona bastante com o nosso desafio, que é relacionar ODSs à análise de dados. Então, conseguir analisar de que maneira os ODS estão impactando a sociedade, de que maneira eles foram desenvolvendo durante a pandemia. A gente tem um ODS que é o bem-estar e saúde, que super se relaciona com isso. Eu sei que o Leandro já passou também por algumas relações com a ONU e Unicef, com os bots que ele programou, E lembrando para vocês, a realização do NASA Space Apps é do Jupiter e do Founder Institute. A gente tem o patrocínio da Boticário e as premiações são nossos parceiros eBanks, que vai doar 100 mil reais para o primeiro lugar, além de 50 mil reais para o segundo e terceiro lugares. E mentoria exclusiva para os 3 times. O Sebrae vai conseguir, para o primeiro lugar, uma vaga no programa de aceleração de Startups Operação. A Game Escola vai conseguir 6 bolsas de estudos integrais para o curso de desenvolvimento de games. O Founder Institute vai conseguir que todos os participantes vão ter 10 bolsas para o programa de aceleração online. O Interamericano vai conseguir 2 bolsas integrais para inglês online. E a Oracle vai conseguir, durante todo o hackathon, 550 credenciais para que as equipes possam utilizar o banco de dados. Então, hoje a gente está aqui nesse webinar maravilhoso, com essas pessoas incríveis. E eu queria que você se apresentasse, então, por favor, Pedro, explica aí um pouco quem tu é e a Barracão Digital. Olá, tá me ouvindo, né? Tudo bem, meu nome é Pedro, Meu nome é Pedro Pícaro, Sou cardiologista, sou colega da Laura, e então, em final de março, a gente foi abordado pelo Zuc, Agostinho Zuc, um empresário com muita vontade de ajudar, sabe? E ele trouxe uma estrutura muito boa, uma equipe de TI muito competente, E a gente começou a trocar ideia e foi surgindo a ideia do Barracão Digital, assim, a ideia da gente fazer uma forma de estruturar a telemedicina para grupos de voluntários ao redor do Brasil, de maneira fácil, rápida e gratuita. Então, assim, hoje, qualquer grupo de médicos no território nacional consegue ter uma plataforma para atender uma área geográfica delimitada, a área geográfica da sua região, de maneira gratuita e de maneira muito simples de instalação, E a ideia nossa foi trazer essa experiência do médico local, assim, do médico que conhece a região, que conhece as condições de saúde do paciente, as condições da estrutura que a localidade oferece para o paciente ser atendido, para quando o paciente fizer a transição, quando aquele percentual que for necessário a transição do teleatendimento para o atendimento presencial, o paciente que tem mais gravidade, ele consiga direcionar esse paciente de maneira mais otimizada, de maneira mais acurada e usando melhor os recursos, e beneficiando o paciente. A gente também aqui na nossa equipe aqui em Porto Alegre, a gente conseguiu estruturar com algumas parcerias a possibilidade de a gente ainda conseguir enviar uns kits. Então, a gente tem pronto oxímetro, aparelho de pressão, termômetro, que fica num centro de distribuição, que é dentro de um hospital aqui de Porto Alegre, só Divina Providência, e quando a gente sente necessidade dessa avaliação, a gente consegue ativar o entregador, e o entregador leva para casa do paciente de forma gratuita esse kit, e a gente consegue ter informações adicionais e selecionar melhor ainda o paciente que precisa ir para emergência. Perfeito. E isso ainda possibilita que médicos de qualquer lugar possam se conectar, ao Brasil e ajudar. Exatamente. Como é o caso da Laura, que está da Nova Zelândia. Laura, por favor, conta aí pra gente como é que está. Por favor, te apresenta primeiro, e depois conta aí como é que está a situação na Nova Zelândia. Certo. Então, eu sou a Laura, sou cardiologista, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, e fui colega do Pedro no nosso treinamento em cardiologia em Porto Alegre.
E eu já moro aqui há 3 anos, e como vocês sabem, as coisas aqui da Nova Zelândia foram super bem controladas, e a princípio é um dos únicos países que conseguiu eliminar o vírus, né? Já faz mais de uma semana que não tem nenhum caso novo, e praticamente no último mês tiveram muitos poucos casos novos. Eles adotaram uma estratégia muito certeira, assim, no início da pandemia, bem antes dos casos chegarem aqui, as fronteiras já estavam sendo monitoradas para aqueles países que tinham mais casos, e antes de qualquer caso na Nova Zelândia, já existia um sistema de triagem por telefone. Então, eles já têm uma linha de saúde aqui, que é uma triagem telefônica que eles usam para outras doenças, e acho que foi quase 3 semanas antes de ter qualquer caso aqui, essa linha já tinha profissionais dedicados só para os casos de suspeita de coronavírus. Então, eles já estavam se preparando para direcionar esses pacientes para os locais certos, antes mesmo de ter qualquer caso confirmado aqui. Foi muito legal essa estratégia, eu achei, até parecia, assim, no início exagerada, mas foi muito bem sucedida, né? E aí começaram a ter os casos aqui, os casos foram, né, chegando importados, né, e eles tiveram muito cuidado para evitar casos comunitários, então, do coronavírus. Então, casos que eles não conseguissem conectar com alguém que tivesse chegado de fora do país. Então, eles rastrearam os contatos todos daqueles casos que tinham chegado de fora para conter, né, a doença. Então, isso resultou num número muito baixo de casos, foram 1.500 casos no país todo, ao total, e a mortalidade foi baixíssima, né, teve 22 mortes, e pouquíssimos pacientes precisaram de tratamento hospitalar, então foi uma pandemia muito branda para os lados de cá, né? A gente sim ficou em lockdown absoluto o país durante 6 semanas, enquanto eles faziam toda essa contenção dos casos, né? Mas tudo muito bem explicado para a população. Foi muito legal o jeito que eles abordaram todos os dias de semana, por volta do meio-dia, 1 da tarde, tinha um pronunciamento da primeira-ministra explicando quantos casos teve ontem, o que a gente fez, quantos testes a gente fez, onde estão esses casos, né, no país, que hospitais eles estão, que cidades eles estão e qual é o nosso plano, né? Então a população foi sendo informada assim sobre o que ia acontecer e eles se prepararam para aqueles acontecimentos, porque já existia esse plano de graus de quarentena, né, que eles fizeram aqui. Então, a gente primeiro entrou numa quarentena bem restrita, depois de algumas semanas se abriu alguns outros serviços, e hoje as coisas estão praticamente normalizadas, eles ainda chamam de nível 2 de quarentena, porque ainda existe um certo... eles estão limitando para 100 pessoas o número de eventos, assim, e restaurantes e bares só podem receber cerca de 100 pessoas ao mesmo tempo, e ainda estão rastreando os contatos, então quando a gente vai num restaurante, a gente coloca o horário que a gente chegou, ou faz um check-in no restaurante com um app do governo, né, é opcional, né, mas as pessoas estão fazendo, o que é bem legal, assim, tu não vê ninguém não preenchendo aqueles dados de contato, porque no caso de ter algum caso novo, eles conseguem rastrear melhor e testar e conter, né, aquele cluster. Então, aqui as coisas estão super tranquilas, o que acabou me deixando com bastante tempo, né, livre, porque, na verdade, aqui praticamente não teve linha de frente. Eles chegaram a montar Opa, a Laura, ela tá na internet, no hospital, uma então força-tarefa de médicos, e essa força-tarefa ficou... desculpa, pessoal. Então, essa força-tarefa ficou, assim, de prontidão. Se tivesse uma necessidade, esses médicos que se cadastraram na força-tarefa seriam mandados para os hospitais com maior necessidade, mas não foi necessário. Então, no fim das contas, muito tempo livre, assim, e aquela necessidade de fazer alguma coisa, porque eu estava vendo daqui que os casos no Brasil estavam aumentando, parecia que estava meio contido no início, mas acho que era subnotificação, e as coisas piorando e a gente não sabendo o que fazer para ajudar daqui.
E aí eu estava num dos meus grupos de médicos, onde o Pedro também está, e comentando sobre isso, e ele falou comigo, era a mesma semana, assim, que tinha surgido a ideia do Barracão Digital, e aí juntos a gente elaborou, né, o projeto, junto com o desenvolvedor. Então foi um projeto que a ideia foi do empresário, ele lançou para o pessoal, para os médicos elaborarem o que eles gostariam que fosse feito, né, e aí os nossos desenvolvedores foram excelentes em captar isso e criar nossa plataforma super rápido, né. E aí hoje ela está aí funcionando em Porto Alegre, e tem um outro barracão digital em Curumim, e a gente quer expandir ela para qualquer outro local, tanto região, bairro, cidade, estado, que queira abrir o seu barracão. Perfeito, muito obrigado. E tudo a ver com esse rastreamento, né, de informações da pandemia, tem o projeto que o Silveira e o Leandro fizeram, que é sobre bots também, para triagem de pacientes. Hoje eles contam com uma rede de mais de 115 residentes que estão recebendo, né, pessoas que têm suspeitas, e essa triagem inicial ela consegue separar os casos que são reais daqueles casos que não tem muito a ver com medicina. Então, por favor, aí, se apresentem, Silveira e Leandro. Pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Derotino Silveira, da Connect aqui de Porto Alegre. Tá? A gente foi desafiado aí entre as empresas. Nós temos um consórcio que a gente chamou ele de Covida, que era para um conjunto de empresas capitaneados ali por uma equipe de consultores de médicos, de consultores médicos, para tentando dar uma resposta, o que essas empresas em conjunto poderiam dar de resposta a desafio da Covid, né? A gente foi levantado por essa consultoria que a gente tinha uma dificuldade muito grande no Brasil hoje pela quantidade o sistema de saúde, ele não tem como comportar a quantidade de casos que tem, e como é que a gente poderia criar uma solução que fosse de rápida implementação, mas que fizesse realmente uma diferença no tratamento e na indicação, principalmente, das pessoas do que poderia ser feito. Então, esse desafio, a gente se autodesafiou entre as empresas. Para vocês terem uma ideia, tecnicamente foi muito bonito de participar desse projeto, porque eram 4 empresas completamente diferentes, em regiões do país completamente diferentes, uma empresa sediada em Brasília, uma em Alagoas e 2 no Rio Grande do Sul. E como é que a gente faz essas empresas se comunicarem e criar um produto? Nós conseguimos levantar toda uma plataforma de atendimento ao cidadão em uma semana. A gente conseguiu colocar essa plataforma no ar, apresentamos a proposta para alguns estados, 3 estados aderiram a essa proposta, que hoje estão operando, o principal deles é o estado do Ceará, e rapidamente a gente conseguiu dar uma resposta a essa quantidade, de uma forma muito massiva, porque hoje, por exemplo, compartilhando alguns dados que a gente tem no Ceará, a gente já passou de 250 mil atendimentos dentro da plataforma. E isso é humanamente impossível ter médicos, e isso a gente está numa plataforma com pouco mais de 30 dias, por volta de 45 dias no ar. Seria humanamente impossível ter médicos o suficientes para uma quantidade tão grande de atendimentos. E a gente identificou que muitos atendimentos são questionamentos, por exemplo, há muitas perguntas que são feitas ao bot. Quando é que vai sair o auxílio emergencial? Onde é que eu posso buscar uma cesta básica? São perguntas que não são relacionadas a questões médicas, que elas podem ser triadas e filtradas pela ferramenta, que é o que aconteceu. Hoje, tendo alguns números atualizados, a gente passou de 250 mil atendimentos, sendo que 48 mil desses atendimentos chegaram na equipe de saúde. Então, houve esse pré-filtro do que a pessoa só queria tirar uma dúvida, só queria saber, enfim. A parte da Connect nesse consórcio é fazer a consolidação desses dados e fazer a gestão dos dados. Cada empresa tinha a sua especialidade. A gente tem a Rocket Chat com especialidade em canais de comunicação, a gente tem a Push, o pessoal da Ilhasoft, com especialização em inteligência artificial. Nós temos a Elo Group, que tem a especialidade deles é consultoria em saúde pública, e a Connect, que a especialidade é gerir dados, fazer a gerência dos dados
na operação das empresas. Então, a gente conseguiu rapidamente juntar essas empresas, fazer os produtos conversarem entre si em menos de uma semana. Por quê? A principal vantagem dessas estruturas técnicas, todas são de código aberto. A gente não precisou, a gente conta muito, a comunidade Rocket Chat é extremamente grande, as comunidades de software livre apoiaram muito também, e a gente tem nas comunidades a criação de softwares que são bastante robustos, prontos para produção, fáceis de integrar, e que nos levaram a conseguir colocar no ar de uma forma muito rápida esse desafio, e que está realmente fazendo diferença. No momento em que eu consigo filtrar 80% dos atendimentos pelo bot e com um grau de satisfação da população acima de 9, de uma nota de 0 a 10, a gente vê que a gente está conseguindo fazer a diferença. A gente está conseguindo fazer a diferença nesses estados, e o quanto, por exemplo, teve live do governador do Ceará, e a população dizendo, fui atendido, fui muito bem atendido pela equipe, montaram as equipes hoje de residentes. A gente tem lá residentes em saúde, em clínica, residentes clínicos, a gente tem 115 residentes hoje atendendo, em vários turnos, obviamente, no mínimo um médico por turno fazendo a assistência a esses residentes, e na segunda semana já foi identificada a necessidade urgente de atendimentos de saúde mental. Então foi montada uma estrutura pelo próprio Estado. Hoje tem mais de 70 residentes também em saúde mental, com acompanhamento de psicólogos, com acompanhamento de psiquiatras, fazendo esse apoio à população. E, mais do que isso, a gente tem uma equipe de enfermagem fazendo o acompanhamento dos casos que são identificados pelo bot com uma classificação que a gente chama de pulseira vermelha. Eles caem numa fila que é feito o acompanhamento, que o enfermeiro fica contatando a pessoa de tempos em tempos. Você foi fazer o exame, você foi ao posto, conseguiu atendimento, não conseguiu, o próprio sistema indica qual é a unidade de referência mais próxima que é feito. Então foi uma experiência realmente impactante do ponto de vista técnico, mas a gente reforça muito que ele não é um projeto técnico, ele é um projeto de saúde. Hoje quem tem a batuta do projeto são os profissionais médicos, tanto da Universidade do Ceará, quanto da consultoria médica, quanto do próprio Estado, os médicos do próprio Estado, que fazem a condução e os ajustes necessários na inteligência para melhor responder à população. O Leandro falou muito em inteligência, e eu acho que o Leandro, ele entra nessa parte de inteligência artificial, né? E o Leandro tem uma história bem legal, então, por favor, Leandro, te apresenta aí para todo mundo. Boa noite, pessoal, obrigado aí pela oportunidade de falar. Eu sou da Ilha Soft, uma empresa que está situada aqui em Alagoas, Maceió, e a gente é muito forte na parte de software livres, e principalmente na parte de automação de comunicação, chatbot. A gente tem vários projetos com o Unicef, o OMS, o NDG, várias agências da ONU. 15 dias antes da pandemia chegar no país, a gente estava lançando um projeto no leste europeu, junto com a OMS, chamado Health Buddy, que era justamente um bot para tirar dúvidas e fazer uma pré-triagem de classificação e fake news no leste europeu. Então, a plataforma lá, a gente começou, quando fez a conexão com Silveira, com a Rocket, com a Connect, com a Elo, a gente já trouxe desse projeto do Health Buddy um dataset de inteligência artificial. Ele na época já era multidiomas, né? Então é inglês, espanhol, russo, e a gente acabou fazendo ele em português. Então a gente trouxe um dataset em espanhol ou em português para começar o projeto. Então, como a plataforma é open source e um diferencial dessas plataformas de inteligência artificial, não só o código ser open source, mas também o dado conseguir ser aberto. Então, por exemplo, hoje o dado de inteligência para identificar sintomas, corize, sintomas, fake news, sei lá, contágio, dúvida geral, esse dataset, ele está aberto, entendeu? Outras pessoas estão implementando soluções utilizando esse mesmo dado que está sendo utilizado nas prefeituras, nos governos de estado, né? Então,
Aí a gente implementou esse bot, inicialmente, primeira parte é a parte da triagem, tentar identificar, e aí utilizando muita linguagem natural, porque quando a gente pergunta os sintomas, as pessoas, para poder direcionar para a equipe de enfermeiro e médico, apenas pessoas que estão realmente com sintomas, né? Porque a demanda, a gente acreditava, não, esse projeto vai ter uma demanda muito grande. Primeiro porque a gente acreditou num canal de comunicação descentralizado, não só web, então WhatsApp, Facebook Message, Twitter, Telegram, então essas coisas podem viralizar, então primeiro pode se viralizar, como é que a gente vai passar apenas os casos que fazem? Então a gente utilizou linguagem natural para na conversa tentar ser o mais fluido possível e identificar o idioma, porque as pessoas não dizem, estou com dor abdominal, ou clica lá, minha barriga está doendo, meu nariz está escorrendo, e usam expressões idiomáticas locais, né? Que no Nordeste a gente fala muito catarro, estou cheio de catarro. Então, usa essas expressões idiomáticas, então o dataset identifica isso e classifica como corize, dor abdominal, febre constante, para aí sim utilizar as regras de negócio, e por isso essa junção de parceria, né? O Connect, onde está esses dados aí, para jogar essa regra de negócio e entender, não, esse cara é uma pulseira vermelha, esse cara é uma pulseira amarela, passa ele para um enfermeiro, passa ele para um outro tipo de enfermeiro. Ele não está com dúvida, mas é dúvida, então passa para as pessoas para fazer o atendimento administrativo, como dúvida se pode pegar, quando é que pode pegar a merenda, né? Quando a gente fala no contexto Brasil, principalmente nos estados como, por exemplo, o Ceará, a gente tem que pensar nos mais diversos problemas que o corona traz, e não é só a doença. Não é só a doença, mobilidade, alimentação, tem criança que come, né? Come porque está na escola, acabou a escola, não come, tem que ir lá pegar a merenda, tem que ir lá pegar Então, esse tipo de problema é uma problemática que a gente teve que se adaptar na construção do bot para poder dar as respostas assertivas e passar para os médicos, o tempo do médico, o tempo do enfermeiro, ele é muito valioso, né? Se a gente está ali numa demanda, então a gente tem que passar que realmente pode ajudar, o médico pode ajudar. E aí a gente aplicou muito processo de aprendizado nesse sentido, assim, só completando um pouco o que o Silveira já falou, que já tem bastante contexto, né? Uma coisa que foi muito importante foi a gente entender, e eu acho que isso é importante, entender o lado do paciente. Nem todo mundo no Brasil está preparado para interagir com o bot ou tem conhecimento de leitura ou de interação. A maioria, a grande parcela do Brasil tem um problema de leitura ruim. Como é que a gente resolve isso? Então a gente começou a transitar áudios. Então se o bot falava com a pessoa e a pessoa começava a mandar áudio loucamente, ou seja, eu sei que essa pessoa não tem condições de fazer interação com o bot. O bot corta e passa isso para uma triagem nível 0, ou seja, uma triagem que vai trocar áudio ali com a pessoa pelo WhatsApp e entender. Realmente essa pessoa está com Covid, esse é o tipo de dúvida, e aí sim passar para uma triagem. E agora a gente implantou o sistema de teleconferência, né, com uma outra ferramenta open source, né, uma outra ferramenta aberta na parte de medicina. São cheios de protocolo, você tem que salvar, você tem que ter uma série de seguranças. E deu sorte, entre aspas, né, que as ferramentas que open source que estão envolvidas no projeto são ferramentas que já tinham protocolos de segurança. Então a Rocket Chat já tem vários certificados de segurança, protocolo de segurança, o Push, que é a plataforma da gente, e o BotHub também é utilizado pela ONU, então tem todos os certificados de segurança, e a gente estava procurando um parceiro ideal de vídeo que tivesse também, conseguisse atender. E aí a gente conseguiu fechar, e aí hoje todo o processo de entrar, de tirar dúvida, e o que eu acho mais bonito assim de ver é o monitoramento, o acompanhamento. Porque pelo Rocket, o bot, se for nível amarelo, por exemplo, o bot mesmo faz o acompanhamento. A pessoa diz que estava com febre, o bot fica perguntando, e aí, continua com febre? Como é que tá e tal? Se for o nível vermelho, aí é o enfermeiro lá fazendo acompanhamento, checando, como é que você tá? Você tomou o remédio? O pessoal tá agora trabalhando para fazer prescrição médica, enviar a prescrição médica, né? Isso é uma integração que o Silveira está fazendo. Então, hoje, é enviado para o posto, faz a prescrição médica, mas o enfermeiro acompanha remotamente. Então, como é que tá? Você tá tomando?
o medicamento, porque esse acompanhamento, esse acolhimento, né, é que é importante na relação tecnologia, Silveira fala muito isso, é o meio, né, dos dois lados tem ser humano, né, de um lado tem um ser humano vulnerável, precisa de acolhimento, do outro lado tem um ser humano que precisa de desempenhar o seu papel da forma mais rápida e com a maior quantidade de ferramentas e assertividade. E aí eu acho que entra o poder da inteligência artificial e o poder das ferramentas open source, né, elas são muito fortes. E, por exemplo, para quem vai fazer o hackathon, né, quiser utilizar dataset, quiser utilizar a partir disso, está publicado, entendeu? Essa é a beleza do open source. As pessoas não precisam começar do zero os seus projetos, né? As pessoas não precisam começar do zero os seus projetos, as pessoas começam de algo e aquilo agrega valor e a gente pode ir evoluindo em conjunto. E o Rocket Chat é tão open source que eu tô aqui com a roupa do Gabriel Engel que ele me emprestou. Então, assim, até essa figurino para poder ser astronauta a gente consegue open source, assim, nessa colaboração, né? E, assim, eu vejo muito o que tu falou exatamente desse lado, que tem o lado de inteligência e o lado tecnológico, e também temos o lado humano, né? Só que é a união dessas duas frentes que vai conseguir fazer a diferença. A gente tem uma pergunta aqui da Cauana, que pode ser complementada com outra pergunta da Letícia, e a pergunta é a seguinte, né? Vocês acreditam que informações da real situação durante uma epidemia podem ser um fator decisivo para a erradicação e normalização da mesma? E a Letícia que diz que com informações de locomoção populacional seria mais fácil realizar o rastreio do aumento de contaminação de pessoas pelo vírus, né? Para trazer esse tema para vocês, eu lembro uma situação que está acontecendo em Israel, no qual o serviço de inteligência israelense fez um aplicativo chamado Amagen, que é o escudo, no qual eles estão cruzando, então, os dados de locomoção das pessoas e conseguindo fazer um rastreio de quem teve contato com quem. Então, no celular, tu baixa esse aplicativo e quando tem um contato com alguém que pode estar contaminado, ele te avisa diretamente no celular. Então, esse tipo de situação, Laura, como é que foi na Nova Zelândia? Eu sei que tu citou um pouco, mas entra um pouco mais a fundo nisso. Opa, perdão, o microfone. Deu uma... Voltei? Voltou. Desculpa, então aqui eles começaram a fazer isso agora, enquanto a gente está na saída do lockdown, como os números de casos praticamente zeraram, e aí eles colocaram essa ideia para a população, e a população acatou, ainda é opcional, né, baixar o app, e claro, tem que sempre pensar que nem todo mundo tem celular, mesmo aqui na Nova Zelândia, né, e a população idosa não sabe mexer em app, então também tem que ter uma outra alternativa, né, então aqui eles estão usando manualmente coletando os dados das pessoas quando entram, anotam num caderninho, e aí cada estabelecimento coloca esses dados no ar, né. Então, foi o jeito que eles encontraram, mas ainda é opcional, e a ideia desse app é, sim, fazer essa mesma ideia de te avisar se tem algum caso que andou próximo dos locais onde tu andaste naquela mesma semana, naquele mesmo período de tempo. Então, eles vão entrar em contato contigo, te avisar para tu ires coletar um teste, né? Eu acho que essa é uma estratégia inteligente. Eu sei que tem muita preocupação com a segurança e privacidade relacionada a essas estratégias, então tem que ser discutido com a população e ser aceito pela maioria, né, e ser uma coisa que seja opcional, né. Eu acredito que a gente não pode criar uma estratégia assim e obrigar toda a população a segui-la, mas que a gente tem que motivar a população a fazer uma estratégia dessa, a entender a importância, né. Perfeito. Eu acho que exatamente essa importância de saber onde estão acontecendo também essas contaminações, que tem a ver com o projeto Barracão Digital Físico, né? De conseguir construir barracões digital de triagem, pelo menos em comunidades pobres. Como está esse desenvolvimento, Pedro? Só o microfone. Tá. Então, assim, hoje, tá, nossa ideia do Barracão é ser hiperlocal, assim, trazer um grupo que conhece a realidade, não necessariamente precisa estar na localidade do paciente, mas ele conhece a localidade. Assim como a Laura, por exemplo, a Laura
ela consegue, lá da Nova Zelândia, direcionar um paciente aqui em Porto Alegre muito bem, porque ela conhece os hospitais, ela ficou anos aqui trabalhando na rede de Porto Alegre, ela conhece as pessoas, tem colegas que trabalham em vários hospitais, então essa capacidade de direcionar os pacientes é mais assertiva, assim. A gente tem uma outra colega também que está no Canadá, também aqui de Porto Alegre, a gente tem uma colega de Porto Alegre, mas que tem família no interior do litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, de Capão da Canoa, e ela resolveu, falou, eu tô aqui em São Paulo, eu quero ajudar o pessoal da minha região, e a gente tem como, entendeu? Aí ela entrou na plataforma, ela abriu uma estrutura lá na região dela, né? E a ideia é que a gente consiga trazer mais gente para isso. Eu acho que a gente quer que a plataforma se replique. Nosso objetivo é fazer uma expansão capilar, assim, descentralizada, entende? A plataforma, o intuito dela é intermediação, assim. A gente em si não oferece o atendimento, a gente oferece o meio para médicos voluntários poderem atender, entende? E pessoas encontrarem esses médicos voluntários, tá? A gente tem vídeo integrado na plataforma, a gente tem a estrutura de fazer o gerenciamento do controle do kit, então se o local quiser agregar essa funcionalidade, a gente consegue assessorar eles nisso, né? E assim, tá bem interessante. A gente fez, ele é bem, digamos, ele é lean, assim, ele não tem grande sofisticidade, a gente não tem bot envolvido, a gente filtra mais no local, então é uma área geográfica pequena, né? Então, e que os médicos vão tendo aquela comunidade e nossa ideia é que o prontuário a gente usa uma plataforma à parte para o prontuário, então a plataforma ela faz a intermediação e existe uma plataforma de prontuário que é a parte que é compartilhada entre a equipe médica, entende? Então, assim, se eu atendi um paciente hoje, tá? Ele pode, quando ele retorna à plataforma, ele vai ser atendido pelo mesmo grupo daquela região, a Laura pode atender ele na sequência e vai ver o que eu escrevi, o que eu relatei, as condutas que eu tomei, e ela pode dar continuidade do paciente. Então, a ideia é crescer de forma capilar e descentralizada. Tá? Perfeito. E eu acho que isso é o grande poder do projeto que todos vocês têm, que é esse projeto de conseguir entregar a telemedicina de qualidade no país, né? E como o Leandro falou, o catarro lá no norte, a friagem aqui no sul, tudo isso se conecta, né, para que a gente tenha um atendimento personalizado em cada região do país, que é um país continental, não é à toa que a gente está com essa quantidade toda de casos, né? E eu queria aqui também trazer um pouco mais as perguntas, né, que as pessoas estão falando, e acho que por essa continentalidade, esse tamanho que o Brasil tem, né, as características de cada estado, a gente também tem que pensar na acessibilidade, né? O Brasil é um dos países mais digitalizados do mundo, muitos celulares, muitos computadores, as pessoas acessam muitas redes sociais, mas a telemedicina ainda é um desafio para que as pessoas coloquem isso nas suas rotinas, né? Então eu vim aqui com a pergunta da Brenda, que eu acho que também bate um pouco com a da Cauana, que é a seguinte: a Brenda perguntou, que ela falou assim, eu não acredito que a telemedicina substitua o atendimento cara a cara. Como um médico consegue fazer um diagnóstico preciso sem a presença e os exames laboratoriais? Ela que é biomédica e ela pergunta um pouco como é a precisão desses exames, né? O Pedro Picciaro falou antes sobre os kits que eles entregam, oxímetros e outras, né, precisões desse atendimento. Vocês também fazem isso aí por parte da Ilhasoft? Vocês também fazem entrega de kits ou tem essa parte de sensoriamento? Essa parte, quem faz todo o projeto, quem faz a interação é a estratégia da Secretaria de Saúde local. Então, por exemplo, lá no Ceará, o que a gente entra na tecnologia é oferecer via geolocalização. Quando a pessoa entra com bot, ela pode compartilhar sua localização CEP, então o atendente sabe onde ela está. Então sabe, o pessoal controla lá no Connect, qual é o local de saúde mais próximo que pode encaminhar aquela pessoa caso haja o atendimento, tá? E aí cada local vai montar sua estratégia. Porque se a gente pensar no Brasil, no Ceará já é complexo.
capital é diferente do interior, a região de Juazeiro do Norte, por exemplo. Ali, a estratégia que eu vejo eles têm adotado é muito associada ao programa Saúde da Família, aos agentes de saúde que vão chegar na ponta, porque nem sempre nos locais, e principalmente nas comunidades, você vai ter, e já está tendo caso muito interiorano. Por exemplo, tem uma cidade no interior do Ceará chamada Iguatu. Iguatu já deve ter por volta de 20, 30 casos, e lá, nos sítios próximos, não tem médico, mas o agente de saúde chega, entendeu? Então, a estratégia é muito localizada, feito foi falado. Não tem como você ter uma estratégia global. A estratégia tem que ser de quem está na ponta. E aí, sim, encaminhamento para poder fazer saúde. Como é um processo interligado com a Secretaria de Saúde, é mais fácil você transitar informação, porque o próprio médico pode olhar dentro dos sistemas de saúde. Por exemplo, na Bahia, eles têm um saque digital. No saque digital está todo o histórico do cidadão da Bahia. Então tá lá os exames, tá lá quantas vezes ele foi na UPA, tá lá todos os atendimentos. Então aí é munido de informação, entendeu? Perfeito, perfeito. Mas esse tipo de sensoriamento, de entrega de kits, então, é feito pelo governo do estado. E aqui a gente está tentando criar organizações também, tem muitas pesquisas, inclusive amanhã o secretário Luiz Lambi vai estar aqui falando quais são as pesquisas e essa entrega estratégica, como está sendo feita pelo governo do estado, né? Mas eu acho que tu tocou num ponto muito importante, que é a questão da acessibilidade, né? A gente está passando por um período de transformação digital, que todas as empresas acham que essas ferramentas digitais maravilhosas vão mudar a maneira que o ser humano age, só que muitas pessoas não têm acesso a essa tecnologia. E a gente falou aqui do exemplo da Nova Zelândia, no qual as pessoas estão adotando o velho e bom caderninho para anotar onde as pessoas foram, e as 10 pessoas têm que submeter depois isso para a nuvem, né? Então, tu vê a diferença e o abismo que existem em certas regiões do Brasil, como tu falou de Igatu, em que tu tem que levar até a ponta, até o atendimento pessoal, né? Mas acho que todas essas gerações do Brasil e todas essas regiões do Brasil, elas devem ter um denominador comum. E aqui tem a pergunta do Patrick, que é como se conectar com diferentes gerações e diferentes culturas regionais com a mesma abordagem? Eu acho que não tem a mesma abordagem. Não tem como ser a mesma abordagem. Concordo. Sim, a bola de prata. Não existe abordagem única. Não tem. Na verdade, explora um pouco esse tema. Eu acredito que a gente tem que ter uma estratégia. A estratégia ela é global, mas a ação é local. Isso não tem o que fazer, né? E a gente vê hoje, a gente tem algumas diferenças bem importantes, e até assim, a gente vê a diferença de número de atendimentos, de penetração da ferramenta em estados, de acordo com a estratégia, tá? Em alguns estados, a estratégia foi entrar por um aplicativo do próprio estado. Então, nós vamos colocar no site e no aplicativo do estado. Em outros estados, até o próprio Ceará, a estratégia foi, eu vou ter esses canais, eu vou ter o canal do site, eu vou ter o canal do Facebook, mas eu vou ter o canal do WhatsApp. Porque a gente tem um fenômeno no Brasil em que a pessoa ela tem dificuldade de ler, ela tem dificuldade de escrever, mas ela usa o áudio do WhatsApp. Hoje a inclusão digital de idosos, principalmente, ela está se dando muito pelo WhatsApp e muito pelo áudio. Então a gente ter essa ferramenta de vários canais, e um dos canais ser um canal de voz para ter esse primeiro atendimento, foi um dos fatores de sucesso mais importantes. A outra questão da dificuldade que a gente tem hoje no Brasil, da pessoa conseguir, e principalmente desenvolver um aplicativo que rode nos celulares, porque os nossos celulares, eles não são rápidos, a gente não tem acesso rápido à internet, a gente não tem uma estrutura de tecnologia no país, mas existem mais celulares do que pessoas no Brasil. Então, e na maior parte, se não todos, os celulares do Brasil, nós temos o WhatsApp instalado. Nós temos o WhatsApp e a pessoa vai se comunicar mandando áudio, enfim, recebendo áudio, e foi esse um grande fator decisivo de eu não precisar que a pessoa instale um aplicativo. Hoje, no bot, a pessoa pode compartilhar sua localização, que também é opcional. Ela informa seu CEP, ou ela informa uma frase que leve a localizar, e dependendo aí ela cai para o atendimento, para um atendimento humano, que o humano vai tentar localizar essa pessoa dentro
dentro do espaço geográfico para saber de onde é o caso, vai complementar as informações. Por isso, assim, qual foi a grande diferencial que a gente viu? Primeiro, o bot, o robô, eu criar um robô de atendimento, ele serve para quê? Para reduzir o número de atendimentos, para tirar da fila pessoas que têm uma mera dúvida, porque muita gente, a gente sabe que vai ir no posto de saúde para perguntar, eu estou com coceira no nariz, eu tenho coronavírus. Então, se eu conseguir tirar uma quantidade de pessoas do posto de saúde, eu também, particularmente, não acredito que o atendimento humano ele possa ser 100% substituído. Ele é extremamente necessário. Mas o que a gente tem uma escassez de recursos, a gente tem hoje no Brasil hospitais de campanha que não estão podendo operar por falta de profissionais. Então, se eu conseguir reduzir o número de profissionais necessários para dar o atendimento para a população, reduzir a fila do posto de saúde, para que as unidades de saúde consigam se concentrar nos casos realmente graves, esse é o grande diferencial. Então, a gente precisa ter ferramentas multicanais, fazer a informação chegar, mas o protagonismo, mesmo tendo uma ferramenta tecnológica extremamente poderosa, o protagonismo é do humano que conhece o domínio do negócio. Ou seja, os profissionais de saúde que sabem o que a ferramenta precisa fazer e também da empatia, de ter a diferencial, de saber o que está acontecendo com aquele paciente e dar o destino correto para ele. É apresentado hoje pelo sistema quais as unidades mais próximas ou qual a estratégia mais próxima, fazer o acompanhamento, entender. A gente colocou várias funcionalidades no sistema, por exemplo, de inclusão. Com quem você teve contato? Em vez da pessoa responder no bot, ela compartilha os seus contatos do telefone via WhatsApp. E isso é registrado e a Vigilância em Saúde do Estado começa a entrar em contato com essas pessoas a partir disso, seja via WhatsApp, seja via telefone. O próprio bot entra em contato. Você foi apontado que teve contato com uma pessoa que está com suspeita. Por favor, converse conosco, diga se vocês têm suspeita. E o bot faz esse primeiro atendimento. E esse eu acho que é o grande desafio, onde que hoje 80% mais ou menos dos atendimentos conseguem ser resolvidos no bot, das dúvidas mais diversas, mas sim, a gente teve lá quase 50 mil atendimentos que foi o humano na outra ponta que atendeu e deu o direcionamento correto para a pessoa, sendo que desses, do desfecho ali do atendimento humano, quase que a metade, quase que 50% foi só orientação via a própria ferramenta. Então, se conseguiu tirar pelo menos 1.800 pessoas do posto de saúde para tirar uma dúvida. São pessoas que conversaram com um profissional médico e que foram orientadas e que estão sendo acompanhadas de acordo com a orientação do médico, mas que não precisaram fisicamente sair da sua casa e correr o risco de ser contaminada ou de contaminar outros por dúvidas. Então, isso é uma quantidade muito grande, né? Muito grande de pessoas. Desculpa, o número errado lá, eu passei. Foram 30 mil pessoas orientadas só a manter o isolamento e serem acompanhadas. Isso só no estado do Ceará. Então, são 30 mil pessoas que a gente conseguiu tirar de uma fila de posto de saúde. Foram atendidas por um profissional médico, e primeiro pelo bot, o bot identificou que era necessário ele ser atendido por um profissional, e esse profissional conseguiu dar o encaminhamento correto. Então, essas questões acho que são bem importantes. Perfeito. Queria pensar agora, assim, vocês acham que, com a pergunta do Lucas aqui, tá? Será que a curto prazo a telemedicina no Brasil teria mais vantagens para acompanhamento? Então, visto, né, que a gente está criando esses sistemas mais robustos agora, isso vai ser um legado que vai ter no Brasil, de que a telemedicina vire uma maneira de abordar esses pacientes, pelo menos para a triagem inicial? Com certeza, eu acho que essa é uma ideia que já vem surgindo, assim, quando nós começamos a discutir os futuros, né, da nossa plataforma, que também é de código aberto, então, né, quem poderia usar e onde, a gente discutiu muito isso, assim, acompanhamento,
pós-internação hospitalar, acompanhamento pós-cirurgia, a avaliação pré-cirurgia, assim, a gente, claro, tem avaliação presencial, mas às vezes da avaliação pré-cirúrgica até a cirurgia se passam semanas ou meses e pode mudar alguma coisa com esse paciente, então a gente poder checar com ele se está tudo bem antes da cirurgia. Então, inúmeros usos, acho que a gente está muito inicial, aprendendo ainda, o uso que a gente está dando para essa ferramenta agora, nessa situação emergencial, ele com certeza vai ser muito importante, fundamental no Brasil, mas os usos depois disso vão também, né, seguir crescendo. Isso aí eu acho que vai definitivamente ser uma grande mudança na área da saúde. O que eu vejo, assim, a gente vai ter agora um boom, vai ter a telemedicina sendo experimentada em vários cenários, e o que a gente vai ter é uma maturação. Então, aquilo, a gente olhar daqui a alguns anos, aquilo que vai permanecer, aquilo que vai ficar, vai ser o que as pessoas escolheram, que as pessoas, no seu uso diário, encaixou, serviu, facilitou suas vidas, né? Assim como os aplicativos de transporte vieram e ficaram, né? Então, acho que veio para agregar, veio para trazer benefício para muita gente, e vai ter um período de maturação, vão ter experiências que não vão dar certo, vão ter experiências que vão dar muito certo, mas eu acho que no final todo mundo vai ganhar, especialmente a população que é difícil, assim, a medicina envolve muitas áreas, o cuidado de saúde envolve muitas áreas diversas, então é difícil tu entregar para todas as comunidades todo o conhecimento específico, entende? Então, é difícil ter o neurologista, o radiologista, o cardiologista, o anestesista, o psiquiatra, a enfermeira especialista em UTI, a enfermeira especialista em cuidado pós-operatório, assim, muitos nichos, entende? Que a gente pode ter uma assessoria, pode entregar esse conhecimento e pulverizar esse conhecimento de maneira muito mais democrática, usando o que a gente tem hoje de tecnologia. Perfeito. E eu vejo assim que existe uma dificuldade hoje em dia, pelo menos com a pandemia, de as pessoas se sentirem seguras para irem a hospitais, né? Ontem, o Renato Cunha, que estava aqui com a gente da Singularity University, ele falou exatamente isso, que os atendimentos de AVC caíram 40%. E as pessoas não tiveram menos AVC, as pessoas tiveram medo de ir nos hospitais, né? Então, de que maneira vocês estão enxergando esse impacto nas plataformas de vocês? Tem muitas pessoas, e vocês que são médicos, né? De que maneira vocês estão enxergando isso nos hospitais? As pessoas estão realmente tendo medo de ir nesses lugares? Olha, eu posso dizer que sim, eu trabalho em emergência cardiológica aqui, o movimento foi o menor movimento da história, assim, registrado, assim, né? Poucas pessoas lembram de semanas com tão pouco movimento quanto desde de março, assim, sabe? Foi realmente assustadora a redução, e o isolamento não curou o infarto, né? Então, muitas pessoas tiveram eventos em suas casas. No Brasil, a gente tem uma dificuldade um pouco maior de ter dados, mas a gente, nos Estados Unidos, por exemplo, teve aumento de 800% a morte súbita em Nova York, tá? Então, sim, as pessoas, a gente está tendo um par-efeito importante na saúde das pessoas que não é Covid, que é o medo de procurar assistência médica. Realmente, e agora sim, para pensar que a telemedicina, visto esse panorama de que os atendimentos presenciais estão em queda e a ascensão da telemedicina está acontecendo, eu vou trazer uma provocação aqui para vocês, né? Eu sou programador também nas horas vagas, que eu não estou de astronauta aqui, e eu tenho aqui comigo o robô. E esse robô, enfim, ele interage, né? Tu consegue falar, ele... Olá a todos. Conseguiram escutar ele aí? Então, eu faço essa provocação para vocês. Até onde vocês acham que a telemedicina vai chegar? Porque se a gente já tem robôs que conseguem trocar de face, ó, vou mostrar para vocês. Esse aqui, por exemplo, tu poderia botar a face do Pedro, mas ele vira um avatar também. Ele vira um homem ou pode ser uma mulher. Ele tem atendimento em vários idiomas
consegue fazer expressões faciais, ele mexe a cabeça dele, né? Então tu consegue ter esse movimento. Enfim, ele poderia fazer uma triagem inicial, talvez até com a câmera, identificar sintomas que a pessoa está. Eu quero saber onde vocês acham que vai chegar a telemedicina. Bom, eu acho que a gente às vezes cai no falso, numa falsa previsão, quando a gente acredita que tem que pegar a experiência de um médico e transportar ela para uma experiência virtual com um avatar virtual. Eu acho que, assim, existe um negócio que é o vale da estranheza, né? Quando as pessoas tentam imitar o ser humano, quando tentam imitar o ser humano, cada vez mais que tenta imitar o ser humano, mais o olho da gente identifica e a gente acredita que podia aquilo ali, porque é a nossa natureza. E soluções que tentam imitar o ser humano, soluções que não têm, geralmente, não vou dizer, né, não tem como ser dono da verdade nesse mundo louco que acontece tanta coisa, com tantas coisas diferentes, mas geralmente, quando a gente tenta imitar o ser humano, essa coisa não tem engajamento. A telemedicina, eu acho que o papel, ela é um meio e não é a forma, o caminho muda, mas não, entendeu? O médico tem que estar lá na porta. A tecnologia é para aproximar, para melhorar a experiência, para fazer essa coisa acontecer. Não sei se no futuro a gente vai conseguir ter uma evolução muito grande aqui no Brasil, porque a gente precisa de um negócio chamado regulação. E essa regulação, se eu não me engano, os médicos podem falar melhor, é provisória, né? Ela pode ser mudada e tal. Então, existe um grande problema de regulação que pode atrapalhar a tecnologia. Vai ser os devices, eles vão conseguir captar mais informações, né? Isso tem se alardeado há muito tempo dos wearables que pegando batimento cardíaco e fazendo isso. Eu acho que não vai seguir muito por aí, porque a gente está falando disso classe A. Eu acho que o que vai evoluir mais a aproximação entre o médico, então tecnologias mais acessíveis. Por exemplo, um tradutor de Libras para o médico instantâneo. Então a gente tem um projeto aqui no Brasil, tem o Veli e tem o Handitalk, que são daqui de Marcel, uns amigos meus, que a gente faz acessibilidade. Eu acho que vai se investir mais em ter boas ferramentas de segurança, de comunicação, um avatar lá atendendo fazer a tradução de Libras simultâneas, que realmente ter um robozinho, ou ter até os devices mesmos. Eu acho que coletar isso vai demorar bastante, porque se celular não smartphones, bons smartphones no Brasil, se tem gente que não tem acesso à tecnologia, faz todo mundo ter Apple Watch, ou ter algum medidor de glicose, ou oxiômetro de Bluetooth, que o cara consiga fazer a consulta 100% remota. Então, eu sou mais pé no chão nesse sentido. Não, eu trouxe como uma total provocação. Isso aqui é só uma cabeça mesmo. Na verdade, sobre tecnologia e também sobre a questão de como a informática deve se portar. A informática, e eu ainda sou velho, eu não falo TI, eu falo informática. Então, a gente é backstage. Sempre a tecnologia, ela não é o artista principal. Sempre ou o negócio que tem que puxar, ou quem domina o assunto em si que tem que puxar as necessidades. A gente tem também, e também tem as questões que hoje o avião ele voa sem bater asa. E a gente está imitando a natureza do voar, mas o avião não bate asa. Quer dizer, sacode um pouco, mas em média ele não bate asa para voar. Então, as ferramentas vão ter outras formas no seu futuro. Por exemplo, como eu falei, a própria inclusão digital através do áudio. Tu tem pessoas idosas com dificuldade de ler e estão se comunicando via WhatsApp, entendeu? Estão tendo esse acesso, que é um acesso um pouco mais facilitado, por exemplo, né? Quais as aplicações que a gente vê em inteligência artificial? É sempre fazer aquele trabalho repetitivo, massivo, em que a gente pode preservar o humano de fazer. Por exemplo, nesse caso aí
da cabeça, a gente vai conseguir, para quem, por exemplo, tem leitura labial e eu estou num ambiente de altíssima contaminação, eu usar um elemento desse para traduzir o que eu estou falando para uma leitura labial, ele pode ser útil, ele pode ser importante. Fazer uma recepção de hotel, onde eu preciso botar um recepcionista só para fazer o primeiro atendimento, ter um sistema que possa interagir via Libras, interagir em diversos idiomas, porque a gente tem emergências em Porto Alegre de pessoas que chegam falando as diversas línguas, sejam franceses, sejam espanhóis, porque vieram de outros países, né? A gente tem venezuelanos, a gente tem haitianos, a gente tem uma série de outras pessoas, e isso facilitaria muito e tiraria o humano da zona de risco. Eu acho que é importante. Qual é o grande objetivo da tecnologia? É tirar o humano da zona de risco. E eu acho que nisso poderia ser muito útil, mas eu ainda acredito, como paciente, daí não como profissional da saúde, eu sou de tecnologia, eu ainda acredito que o importante num tratamento é a relação médico-paciente, é uma relação de confiança. Não adianta, eu não vou conseguir me entregar a um tratamento, mesmo que seja o melhor médico do mundo, se eu não confiar nele. Mas, no momento de falta de recursos como a gente está, é extremamente importante eu ter mecanismos tecnológicos para facilitar o atendimento das pessoas que realmente precisam. Isso, é fazer esse primeiro filtro. Não vai quebrar, eu acredito que não vai quebrar a cumplicidade necessária entre médico e paciente, mas é o atendimento em massa. Eu acho que essa é a visão, pelo menos assim, de um profissional de tecnologia que adora esses gadgets, mas ele não é realidade no Brasil. A gente vai ter lá, vai ter a Dona Maria com um celularzinho quebrado, que pagou R$300 por ele num celular usado, mas que eu preciso chegar nela e atender e saber se ela está bem, saber se ela tomou um remédio na hora certa, e nisso a tecnologia tem que ser acessível para chegar nela e dar a certeza de que eu estou conseguindo dar o melhor atendimento a essa pessoa, o melhor atendimento humano possível. Geraldo, muito obrigado, Silveira, pelas tuas palavras. A gente está chegando no final, são 9 horas já. Eu tenho que vestir o capacete e voltar para a estação de novo. E vocês podem ter uma consideração final aí. Eu peço, de novo, assim, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Tanto a Laura que saiu um pouco antes, porque tinha que voltar para o plantão dela e ter uma aula também. E, enfim, considerações finais, vocês têm aí uma despedida aí da galera. Quem começa? Eu posso começar. Bom, assim, eu acho que esse é uma novidade de criar soluções que realmente impactam. Eu estava numa conversa sobre inteligência artificial. Esse momento, ele é trágico para o mundo, mas ele é uma grande oportunidade para quem desenvolve tecnologia, de conseguir ter o retorno rápido do resultado que você está querendo. Então, os algoritmos de predições estão aí, a gente consegue validar um algoritmo de inteligência artificial de predição em 1 semana, 2 semanas, algo que é impensável em outra. É uma situação muito peculiar no momento que a gente vive, e a gente pode aproveitar isso para poder realmente deixar um legado incrível com tecnologia e medir esse resultado de forma muito, muito rápida. Então, é difícil falar essa palavra, mas é tanto problema que é fácil você conseguir escalar hoje uma boa solução de telemedicina, uma boa solução que impacte a telemedicina, monitoramento, qualquer outro que seja, que impacte e que resolva esse problema. E você consegue testar isso fácil, porque hoje você vai encontrar o mundo disposto e um mundo aberto para olhar as soluções que vocês criam, para olhar as soluções que são criadas e dizer, me ajuda, deixa eu ver se isso faz sentido para mim me ajudar. É diferente de qualquer cenário onde a gente tinha que desenvolver tecnologia e criar e evangelizar as pessoas para usar. Nesse momento, a gente não precisa evangelizar ninguém para usar. As pessoas estão querendo, elas estão querendo ferramentas, seja público, seja gestor particular, seja médico, seja governo. Então a gente tem um mundo. Leandro, não é à toa que a NASA está aí, né?
procurando ideias do mundo inteiro. Exatamente. E, assim, o que é feito hoje, por exemplo, o Barracão Digital, é totalmente aplicável em qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo. Porque a dor é a mesma, o sentimento de colaboração entre os médicos é o mesmo, a lógica de você conhecer o local para atendimento é o mesmo. Então, o que a gente desenvolveu também na plataforma lá, com a Elo, com a Rocket e a Ilha, ela também está sendo aplicada em outras partes do mundo, porque é a mesma dor, entendeu? Então, esse projeto da NASA, eu acho que é bem legal isso, porque o mundo hoje sofre uma dor única. E eu consegui, isso são várias dores, né? Não é uma dor só, né? Se fosse só, não é só o vírus, né? Não é só o vírus, tem aquele, não era só os 50 centavos, agora não é só o vírus, é problemas econômicos, é problemas sociais, é problemas de tudo que é trabalho, é problemas de violência doméstica que tem aumentado. Perfeito. Então, e tudo isso ficou muito salientado, né, com essa crise. Muito obrigado, Leandro, pela tua participação, né? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Silveira aí, pela participação também. Muito. Pedro, se quiser a última consideração final aí. Eu acho que realmente existe um lado bom, apesar de tudo, né? Esse momento que a gente está vivendo, a gente está vendo muita gente muito motivada a ajudar o próximo, sabe? Eu não lembro, pelo menos no meu tempo de vida, um momento de tanta comoção, de tanta união de pessoas do mundo inteiro, sabe? Eu acho que isso é uma lição que nós vamos lembrar. É uma marca que vai ficar para nós, isso, sabe? E essa colaboração do Brasil inteiro, tenho certeza que vai fazer muita diferença. Eu sei que tem diversos pesquisadores e cientistas, desenvolvedores que estão juntos nessa. Eu posso adiantar para vocês, mas ainda não revelar números, de que vai ser épico esse hackathon. Nunca foi visto coisa assim no país, tá? E eu fico muito, muito feliz de estar contribuindo com esse painel, com conteúdo de qualidade, com especialistas, né? A gente falou muito em fake news aqui com o Ilhasoft, de como eles conseguem tirar essas fake news e conseguem mostrar a informação valiosa que o médico está lá dando para uma pessoa no interior do interior. Então, muito obrigado por essa oportunidade de a gente poder conectar vocês. Esse vídeo ele vai ficar gravado, depois vocês vão poder passar isso para outras pessoas, porque é realmente isso que vai fazer a diferença nesses tempos. Então, a gente agradece muito a presença de todos vocês. Dia 30, 31, a gente tem o Hackathon, né? Começando dia 30 às 8 da manhã. E amanhã a gente tem um último webinar com o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do estado do Rio Grande do Sul, que é um dos estados que está tendo um dos melhores paradigmas, né, frente à pandemia, e ele vai trazer os dados, então, que foram explorados, né, na palestra Ciência e Dados no Combate ao Coronavírus. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, e dessa vez eu não vou botar o capacete, mas será que entra aqui? Não entra. Falou!